Olá! Não é novidade que o principal alimento para os bebês é o leite humano. Por isso, os bancos de leite podem salvar vidas. Em Santa Catarina, são 26 locais, entre postos de coleta e bancos de leite humano, que recebem esse gesto de carinho que nutre muitos bebês. E este é o assunto que nós vamos falar no Bem-Estar SC a partir de agora. Os bancos de leite garantem um recurso essencial para salvar a vida de bebês que, por algum motivo, não podem ser amamentados diretamente pela mãe. E nós vamos falar sobre o banco de leite com a enfermeira Ana Carla Lermer. E nós estamos hoje no oeste de Santa Catarina, aqui no Hospital Regional do Oeste, que em toda a região é uma referência quando o assunto é banco de leite, né, Ana? Seja muito bem-vinda e obrigada por nos receber. Obrigada, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, para toda a sociedade, que é a questão do leite humano. Bom, e o Hospital Regional do Oeste, que fica aqui em Chapecó, ele acaba sendo, né, essa referência para a região em várias especialidades, em vários atendimentos e também quando o assunto é o banco de leite humano, um serviço que existe aí desde 2023, né, Ana? Isso mesmo. O projeto do banco de leite, ele já vem há muitos anos, né, sendo trabalhado, mas enfim que em 2023 ele realmente ocorreu. Nós também aqui no Hospital Regional do Oeste somos referência em UTI neonatal, né, aqui na nossa região. Então a gente recebe pacientes do Oeste inteiro, né? Então por isso também dá a importância do banco de leite para esses bebês prematuros que a gente também atende. Ou seja, né, acaba tendo um número grande aí de bebês, né? Consequentemente, bebês que têm a necessidade desse alimento que é essencial. Isso mesmo. Nesse ano de 2025, até outubro, a gente teve 183 bebês internados, né? Que passou ali pela UTI neonatal e pela UTI intermediária, né? Então, muitas vezes, essas mães, né, desses bebês, por algum problema de saúde ou pela baixa produção de leite nos primeiros dias, a gente acaba oferecendo um leite humano que a gente chama de pasteurizado para esses bebês. Qual a importância de oferecer esse leite humano? Porque hoje em dia, principalmente, existem diversas possibilidades quando se fala de leite, de nutrição dos bebês, mas ainda o leite humano continua sendo o principal e mais importante. Não tem nenhum outro leite, nenhuma fórmula que se iguale ao leite humano, de todos os benefícios que ele traz, né? Ele traz benefícios desde o nascimento até a vida adulta, né? Isso poucas pessoas acabam tendo conhecimento. Mas para os bebês que estão internados, que nascem antes, assim como eles terem nascido antes, o organismo deles também é imaturo, né? Rim, fígado, cérebro. Então a gente precisa estar introduzindo esse leite humano para o crescimento e o desenvolvimento adequado deles. Isso acaba contribuindo para o fortalecimento dos bebês e para o desenvolvimento deles, mesmo como você falou. Sim, o desenvolvimento, então, tanto ele físico, ganho de peso, desenvolvimento cerebral, quanto também o desenvolvimento psicológico, né? Ofertando leite materno, a gente pode ter um adulto mais... isso são estudos bem recentes, né? Que dizem que o bebê que foi alimentado no seio ou de leite materno, ele tem um QI mais alto do que a população que não foi alimentada com o leite materno. Ou seja, é extremamente importante, né? É ouro, né? Como a gente costuma dizer. É ouro. Então, a gente diz que o leite, como você já disse, né? É padrão ouro, né? Não existe nada melhor para o recém-nascido do que o leite da mãe, né? Então, são vários aspectos que ele engloba, né? Tanto a gente pode pensar também na saúde pública, quantas mortes a gente consegue evitar, né? Pelo uso do leite humano. Também uma questão muito importante é a questão ecológica, né? Porque se a gente acabar dando fórmula, quantas latas de fórmula a gente não vai estar produzindo, né, para o meio ambiente?
Então o leite ele tá ali, ele tá na temperatura certa, ele é acessível e em qualquer lugar a mãe pode estar oferecendo. Então o público realmente para receber esse leite do banco de leite são bebês que estejam hospitalizados? E isso, nosso público então é os bebês que estão na UTI neonatal, na UTI intermediária, também na UTI pediátrica, né? É esse o nosso público. As mães que os seus bebês estão internados, elas podem estar ordenhando o leite delas para oferecer para eles. Quando essas mães não conseguem, porque às vezes por alguma doença elas acabam ficando internadas, enfim, a gente dá o pasteurizado daí para os bebês. Acho que é importante a gente falar então como é que funciona isso, né? Como é que esse leite é armazenado, como é que ele é distribuído, quais são os passos que esse alimento segue para chegar até o bebê e fornecer todos os nutrientes que o bebê precisa. Quando a gente fala de leite humano doado, né, a gente então tem o processo da pasteurização, né? A gente recebe esse leite dessas mulheres, dessas doadoras, e a gente pasteuriza, né? Tem todo um cuidado, desde lá da ordenha que essa mulher faz em casa, até o transporte que chega aqui para nós. Então a gente faz toda uma orientação para a doadora, que ela tenha a higiene, a questão da higiene, da lavagem das mãos, em casa, né, lá do início, para que esse leite chegue apropriado aqui para nós, né? E o transporte também, a gente tem que manter numa cadeia de frios, numa bolsa térmica, né? Com gelox, esse leite não pode descongelar até chegar aqui. Chegando aqui, a gente faz uma pré-análise, uma visualização do leite, do odor do leite, e aí a gente deixa estocado. A gente tem 15 dias para fazer o processo da pasteurização, né? Então a gente pede que essas mães, elas nos tragam esse leite até o 10º dia, para que a gente tenha uma organização semanal da pasteurização. Ou seja, em casa ela faz a coleta e não precisa coletar e sair correndo e trazer para o hospital. Dá para trazer. Dá para trazer a cada 10 dias. A gente tem bastante doadoras, né, da região, né, dos municípios próximos, que elas são nossas doadoras. Então elas fazem todo o processo de retirar o leite em casa e nos trazer. Muitas vezes quem traz esse leite é o próprio município. Então a gente tem esse acordo, o município da paciente nos traz o leite bem certinho, no tempo certo. A gente tem um período de até 6 horas para estar no transporte desse leite. Então eles nos trazem bem certinho, chega aqui ok, a gente tem uma boa participação dos municípios então. Ou seja, não é só a mulher de Chapecó que pode fazer esse trabalho, que é voluntário, que é lindo, né? Que é cheio de afeto, mas de toda a região também, que até os próprios veículos do município da saúde podem trazer. Como é que funciona para captar, né? No caso dessas doadoras, dessas mulheres, como é que faz? Tem um cadastro, né? Para quem está nos assistindo e tem interesse e se sente apta, né, a fazer essa doação, como é que funciona? A doação de leite, ela começa, a gente faz um primeiro contato, né, com essa doadora, através do WhatsApp, né? A gente pode marcar um horário para que fique melhor para a paciente, para ela vir abrir esse cadastro, fazer uma conversa com nós, coletar exames. Eu sempre digo para as pacientes se organizarem por 1 hora, né? Que a consulta então demora em torno de 1 hora, coletar exames. Elas podem estar ou entrando pelo WhatsApp, em contato pelo WhatsApp, ou vindo até a internação do hospital regional, que o banco de leite fica situado no 5º andar, né? E aí, a partir daí, é só ela fazer a retirada e o envio ou a entrega diretamente aqui no hospital. Então, a gente faz esse cadastro, coleta informações, a gente sempre pede para que ela traga a carteira de gestante, né? Porque é muito importante nós saber como é que foi esse pré-natal, se ela tratou alguma coisa, se ela toma alguma medicação controlada que contraindique a amamentação, né? A gente também acompanha o peso do bebê, se o bebê dela está ganhando peso, porque a mãe precisa estar saudável e precisa ter leite excedente, né? Que dê para o bebê dela
e que sobre, então, para doação. Nós também coletamos exames de sangue, tá? Que a gente chama de sorologias, tá? Então a gente coleta esses exames, mesmo antes do resultado, essa mãe já pode começar a coletar o leite. E caso tiver algo alterado, a médica, a nossa doutora Fernanda responsável, ela acaba passando um tratamento para essa mãe e a doação continua. Importante ter o leite, ter o alimento, alimentar o seu próprio bebê, né, e ter esse excedente que possa ser compartilhado. E a gente está falando aqui de Chapecó, né, que é um dos 20 municípios aí de Santa Catarina que tem esse banco, né, ou um posto de leite. São 26 pontos, né, em 20 municípios do estado que contam com o banco de leite ou com postos de leite, né, que fazem essa coleta. Vamos passar aqui então quais são esses municípios para quem é aí de outras partes do estado e está interessada em se cadastrar e em fazer essa doação. Então, além de Chapecó, tem coleta de leite humano em Florianópolis, Balneário Camboriú, Brusque, Jaraguá do Sul, Itaiópolis, Mafra, São Bento do Sul, em Concórdia, Tubarão, Curitibanos, tem também em São José, em Blumenau, em Itajaí, Canoinhas, Joinville, Rio Negrinho, Três Barras, Criciúma e em Lages. Então, inclusive em alguns municípios com mais de um ponto de coleta. Ou seja, quem tem interesse pode fazer os seus devidos contatos e fazer esse gesto que é lindo, que é um gesto de carinho e que já salvou muitas vidas, já garantiu a nutrição de muitos bebês desde 2023, desde que começou, né, Ana, aqui em Chapecó? Isso, desde 2023, o Banco de Leite, então, ele tem quase 3 anos. Então, nesses quase 3 anos, a gente teve em torno de 1.000 recém-nascidos atendidos e 1.400 doadoras. Tá? Esses 1.400, a gente conta como as doadoras externas, né? Aquela aquela doadora que vem de casa doar, quanto as mães, né, que estão aqui com os seus bebês internados. E aí a gente já passou em torno de 2.700 litros de leite, né? Sendo que, por exemplo, 1 litro de leite a gente consegue alimentar em um horário 10 bebês. Nossa, é bastante, né? É bastante. Esse primeiro contato que o bebê tem com o leite humano, né? Não precisa ser o materno, o humano, ele ajuda a desenvolver toda a parte gastrointestinal do bebê, do que comparado a primeira alimentação dar uma fórmula, né? Então, o quanto é importante. Esse primeiro leite que a gente oferece para os bebês, ele ajuda também no sistema imunológico do bebê. A gente diz que o leite materno é a primeira vacina que o bebê recebe. Então, ele recebe todos os anticorpos daquela doadora ou da sua própria mãe, para desenvolver defesas, né? E desenvolvendo tudo isso, acaba, né, como a gente já vem falando ao longo do programa, acaba efetivamente salvando a vida daquele bebê, né, possibilitando que ele se desenvolva da melhor forma possível. Isso mesmo. O ganho de peso também é uma coisa muito importante para esses bebês que nascem prematuros. Então, nos primeiros dias de vida, eles acabam perdendo grande parte do peso, né? Eles acabam tendo uma diminuição. Então, o quanto é importante esse leite para os bebês ganharem peso, né? E evoluir dentro do esperado. Ana, para a gente encerrar e também ajudar a gente aqui a quebrar alguns mitos e estigmas, toda mãe que tenha leite excedente pode doar. Todo leite materno, ele é bom? Ele é bom. Não existe essa história de que o leite é fraco, né? O leite ele já é produzido lá desde o primeiro dia. Na verdade, ele é produzido quando a mãe ainda está gestando, né? A mãe já tem produção de leite. E não existe leite fraco. Todo o leite vai ser direcionado ao bebê da melhor forma possível. Ana, muito obrigada pela participação aqui no nosso Bem-Estar SC, obrigada mesmo. E fica aí o recado para todas as mães que possam ser doadoras para os bancos de leite espalhados pelo nosso estado. O Bem-Estar SC fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!